pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Hoje eu tô com esse casal, que é a Fabi e o Gustavo, e a gente vai hoje compartilhar aqui um pouco a experiência deles aqui. Eu trouxe um caderninho aqui para não esquecer as perguntas e bora lá. Não pode falar mal, não pode falar merda. Não pode falar merda. Bora lá, Gustavo. Quanto tempo tá aqui em Portugal? Já 2 anos e alguma coisa. 2 anos e alguma coisa. Lembrando que eles moram lá em Carregal do Sal, que é bem próximo aqui de Viseu. Veio eles, né? E 2 crianças. Não pode falar a cidade, já tem muito brasileiro lá, encher mais no brasileiro. E como é que foi a adaptação de vocês? De vocês, primeiro. A minha, os primeiros 3 meses, eu quase entrei em depressão. Depois que eles chegaram, a mulher chegou, foi enrolando tudo. A família fica mais fácil, né? Quando vem sozinho, que é um pouco mais difícil, né? E agora, o que dizer sobre emprego, Gustavo? Pra mim foi difícil, pra ela foi ruim, pra ela foi fácil. Ela no quarto dia chegou e já Emprego, como é que foi pra trabalhar, pra arrumar trabalho, né? Como é que foi? Tá, pressão, erro de gravação. E agora vamos falar sobre trabalho, né? Emprego, como é que foi aqui para eles encontrar trabalho, se foi difícil, se não foi, pro Gustavo, pra Fabi, como é que foi? Os primeiros 3 meses foi pancada. Os primeiros 3 meses eu tava entrando em depressão, eu tava igual aquele cara bem assim, ó, já assim, né? Tá ficando doido. Ficando doido. Quase falar que eu te pago aí, deixa eu trabalhar na tua empresa. Mas depois que ela chegou foi tranquilo, parece que tudo desandou. É porque desandou você não. veio primeiro, né, Gustavo? Eu vim primeiro. Ah, tá. Aí passou assim, veio na frente, passou 3 meses aqui, e dentro desses 3 meses nada de emprego, tentou de todas as maneiras, de tudo que era possível, nada de emprego. Aí quando eu cheguei... 4 dias, chegou dia 25 de março. A gente morava em Mangualde. Olha. E aí a gente estava vendo oportunidade de emprego e eu vi um emprego em Carregal do Sal. E aí nessa oportunidade que a gente viu lá, eu não tinha NIF, não tinha nenhum tipo de documento. Eu tinha simplesmente acabado de chegar, 4 dias não tinha feito nada. E aí eu mandei meu currículo para a empresa. E aí no mesmo dia que eu entreguei meu currículo, me ligaram. Olha. E eu fui super sincera com o senhor que tinha me contratado lá. Eu falei pra ele, assim, olha, eu não tenho nenhum tipo de documento, acabei de chegar, mas se você quiser, começo hoje. Se quiser me dar a farda agora, eu começo. E aí ele disse pra mim que tudo bem, eu podia me ajeitar enquanto tava trabalhando. Ele ia me dar um tempo ali pra me ajeitar toda a documentação, o que eu precisasse, mas tipo assim, foi um achado, né? Não é com todo mundo que acontece. Verdade. E é como a gente diz muito aqui, é cada um com as suas experiências. Sim. A experiência dele foi totalmente diferente da minha. Ele chegou com 3 meses de antecedência. Sim. Tinha tudo e não conseguia oportunidade em lugar nenhum. Viu? Eu com 4 dias não tinha nada, nem atestado de morada, nem pra dizer onde eu morava. E apareceu a oportunidade e tô lá até hoje. Sim, lembrando que cada um tem sua experiência. E agora, galera, vamos falar sobre a adaptação, né, de escola para as crianças, né? Eles têm 2 crianças, uma de 4, outra de 7. de 7. E como é que foi a adaptação deles? Não sei explicar. Foi bom. Foi tranquilo? Não teve a questão foi mais alimentação. Assim, com as crianças em si, eles lidaram muito bem. A gente não teve problema nenhum, sabe? Com outras crianças, com professores. Não, pelo contrário, a gente teve logo no início com a nossa de 7, a professora fez um comentário assim que a gente ficou muito mal com o comentário que ela fez. Sim. Mas assim, a experiência que a gente teve sobre as escolas aqui os pais precisam se impor. Sim. Eles precisam mostrar que são pais, sabe? Muitos pais vêm pra cá e têm medo. Tem medo de dizer, tem medo de falar. Então, a gente bateu muito de frente com a escola, principalmente ele. Bateu muito. E uma vez a nossa filha chegou em casa e falou assim: mamãe, a professora disse que eu tinha que falar o português de Portugal. Meu Deus. E não português do Brasil. Não falar brasileiro. E não falar brasileiro, foi assim. E não falar brasileiro.
Ai, foi um ódio isso que Sim. bateu, sabe? E aí o que a gente fez? A gente pediu uma reunião com a professora e fomos deixar claro essa situação, sabe? Que ela era uma criança de 7 anos, estava se adaptando à cultura daqui, à realidade daqui, e de primeiro impacto a professora falou isso pra ela, que ela não tinha que falar o português do Brasil e sim o português de Portugal. E foi o que a gente falou pra ela: filha, falar brasileiro não existe. Sim. É a mesma língua, o que muda é um sotaque, é uma palavra e outra. O dialeto. É o dialeto em si, né? E aí a gente teve uma reunião com a professora, falamos, deixamos assim, ó, botamos as fichas na mesa ali, as cartas na mesa, como dizem, né? E quando a gente colocou as cartas na mesa com ela, acho que a gente conseguiu se entender, mas a gente precisava dessa reunião pra mostrar pra ela que de fato a gente estava a par de tudo que acontecia, sabe? A gente não tinha simplesmente levado nosso filho e estava lá de qualquer jeito. Não era assim. Eu acho que os pais aqui em Portugal, eles só precisam se impor mais, não aceitar qualquer coisa. Tanto também teve a questão da alimentação deles, que hoje em dia a gente não sabia, mas muitas escolas que muitos pais falam para não forçar a dar comida para os crianças. Mas é aquela coisa, um pai pede para não forçar a não dar do filho e acaba que prejudica o meu. A minha estava sendo prejudicada porque ela não estava se alimentando bem. Então, estava prejudicando a imunidade, estava prejudicando a saúde e tudo mais. E hoje eles vão começar, já comem em casa, não cortei a alimentação na escola totalmente. Sim. Hoje o meu trabalho me permite levar eles para almoçar em casa. Isso é muito importante. E eu acho que os pais só precisam se impor e às vezes é aquela coisa, a gente como adulto a gente pensa, a minha mente, o meu psicológico, eu tô assim, eu tô aquilo outro, eu não sei o que eu faço com a minha vida, mas a gente esquece que tem, para quem tem filho, a gente esquece que tem 2 crianças, Que tem adaptação já tem a deles. adaptação deles, que tem Tempo o deles tempo também, né? deles, que tem a mente deles. Então a gente como adulto, a gente tem que ser por eles. Eu acho que E foi muito assim, sabe, da nossa experiência. A nossa filha, com 7 anos de idade, quando ela ficou doente, quando a gente descobriu como estava a alimentação dela, quando ela ficou doente. Que ela não comia na escola. Ela comia, mas era ali 1 colher, 2 colheres e era liberada para poder brincar, sabe? Aquilo dali era o importante. Ela comeu 1, 2 vezes, já tá tudo bem e podia brincar. Só que quando ela chegava em casa, a gente perguntava: filha, como tá a alimentação? Como foi? Como isso, como aquilo? E ela dizia pra gente: não, tá tudo bem, a comida foi isso, isso e isso, e eu comi. Só que a gente não entrava a fundo. Quanto que você comeu? Sim. Como que você comeu? Sim, que é bem importante. Quanto que sobrou de comida? Essa parte a gente não entrava, ela só dizia que tinha comida e a gente tinha aceitado tudo bem. Sim. E quando ela ficou doente, que a gente foi tentar entender por que ela estava doente, por que a imunidade dela estava tão baixa, e a gente começou a investigar mesmo a fundo o que estava acontecendo. E foi quando a gente sentou com ela e tentou entender como estava a alimentação na escola. Isso é muito importante. E ela disse pra gente que ela comia 1 ou 2 colheres e estava tudo bem, ela podia ir brincar. E ela falava que comia pra Não gente nos preocupar. não nos preocupar. Então uma criança de 7 anos estava tendo preocupação com a gente e a gente que era para ter ao contrário, né? Então a Claro. gente deu essa falhada, mas hoje em dia tá tudo resolvido. E resumindo, sempre é bom, né? Perguntar, né? E a gente acha assim, né? Quando a gente tá aqui, que, por exemplo, a gente tá difícil pra gente. Vamos chegar é difícil pra gente quando chega aqui. Só que a gente, em momento algum, achou que os nossos filhos de 4 anos e nossa filha de 7, que estava ali ao redor de tantas crianças, ia estar sendo difícil também, sabe? Sim. Pra eles não foi difícil se adaptar com as pessoas. Sim. Foi difícil a comida. Que ali na escola, todos os dias, é aquela comida que tem, Sim. sabe? E foi difícil pra eles essa adaptação. E pra gente era outro tipo de adaptação que estava sendo difícil, era justamente com as pessoas. E em nenhum momento a gente parou pra pensar: opa, e os nossos filhos pequenos? Como é que tá sendo? Foi isso quando a gente começou a entrar mesmo dentro da escola, mesmo a fundo, sabe?
em querer saber, em perguntar, em marcar reunião e mostrar que a gente estava ali, sabe, pra querer entender como estava a nossa rotina dos nossos filhos na escola, porque querendo ou não é um trabalho. Claro. Eles entravam 8 da manhã, eles entram 8 da manhã e ficam até as 5, que é a hora que a gente sai do trabalho. Então, é um horário de trabalho ali que eles ficam aquele período dentro da escola, que eles estão longe da gente. Sim. A gente está trabalhando e eles estão na escola. E agora, galera, vamos falar sobre o poder de compra, né? O que eles acham, a visão deles sobre o poder de compra. E aí, Gustavo e Fabi, o que vocês acham? Pois é, negócio de poder de compra eu não concordo muito. Eu não acho muito que Portugal, como falam, né? Que Portugal não é lugar para se ganhar dinheiro, Portugal não é lugar para se viver bem, Portugal é só para pegar a documentação, porque muitos brasileiros, até que vêm para cá, se tu for parar para analisar, alguns estão com empresa, tem 3, 4 carros na garagem, tem moto de 15 mil euros, compra uma casa de 200, 300 mil, que é, entendeu? E aí tu me explica como é que uma pessoa que ganha 900 euros, vamos falar assim, que não ganha menos de 900, é 820, mas a pessoa ganha 900. Sim. Eu sei disso que eu ganho também. Como é que uma pessoa que ganha 900 euros vai ter tudo isso? Eu, por exemplo, tenho 2 carros na garagem. Sim, aqui não... 2 carros na garagem. Como diz, o brasileiro gosta daquela questão de crediário. Sim. O crediário, aqui não falar tem cartão de crédito. Aqui não tem crediário, não tem nada. Eu tenho 2 carros na garagem. A minha casa é boa, é alugada, mas é boa. As coisas que a gente tem dentro de casa também não pago parcela, tudo à vista. Sim. E o poder de compra aqui é maior do que no Brasil, isso é fato, mas se for parar para analisar, é aquela mesma questão. Eu que sou do Brasil, eu consigo ver as falhas de Portugal. Eu consigo ver o que eles não veem. É a mesma coisa se um português for para o Brasil, ele consegue ver as falhas que o Brasil tem. Sim. E ele consegue se introduzir ali no meio daquilo tudo e ganha dinheiro. É a mesma coisa que muitos brasileiros vêm para cá e conseguem ver a falha de Portugal e acabam ganhando dinheiro. E tem muito restaurante brasileiro, tem muito negócio de brasileiro aqui. Como dizem, aqui em Portugal ainda é uma floresta virgem ainda, que precisa ser desmatada. Ainda tem muita coisa ainda para colocar aqui. Sim. Que a gente brasileiro conhece, que a gente sabe que... Mas assim, aqui ainda falta muita coisa mesmo. No sentido da nossa cultura mesmo em si, sabe? Olha só, a questão disso aí, olha só, tem um brasileiro lá em Lisboa, não estou fazendo propaganda não, viu? Mas o cara trouxe uma ideia da minha cidade e colocou aqui. Ele vende moto por semana. Motos do ano 2025 para pagar por semana. Nenhum português fez isso. Veio um brasileiro, atravessou o oceano e fez isso. E teve a ideia aqui. E teve ideia aqui. E assim, muitas coisas, né, que a gente sabe que acontecia lá na nossa cidade, por exemplo. A pessoa que trabalha como motoboy. Tinha facilidades ali. O cara que trabalhava como motoboy podia comprar ali uma moto e durante a semana podia pagar aquela parcela, sabe? Sim. Dentro daquilo. Querendo ou não, aquilo já já era pensar longe, já era uma empresa que o cara estava abrindo voltado para as pessoas que trabalhavam com entrega. Então, aqui, eu acho que precisa de um pouco de criatividade das pessoas, sabe? De sair um pouco da casinha. Um empurrão, né? E ir além, sabe? É muito disso. Mas, assim, Portugal é, assim, um lugar... Lá perto de onde a gente mora agora, tá abrindo um McDonald's. Mas dentro da cidade tem um brasileiro que ele criou um aplicativo, foi em todos os restaurantes e ele tem parceria com os restaurantes para entrega de moto e está entregando pela cidade toda. E a moto e a cidadezinha lá nunca teve entrega de moto. E hoje o cara com o próprio aplicativo fez parceria com restaurantes e tudo mais, e hoje o cara anda de Land Rover.
E agora vamos para a pergunta que é a cereja do bolo. Voltaria para o Brasil? Essa pergunta ela é bem pesada. Eu acho assim, se eu tivesse todas as facilidades que eu tenho aqui, se meus filhos tivessem todas as oportunidades que eles têm aqui, todos os privilégios, porque querendo ou não, eles têm muitos privilégios. Tem acontecido vários assuntos polêmicos aí, questão de criança, mas assim, para um pai, para uma família que toma todos os cuidados, é uma vida que as crianças têm é muito boa. Se eu tivesse tudo isso que eu tenho aqui agora, se eu estivesse no Brasil, eu voltaria. Mas é aquilo, né? O que nos prende aqui é o quê? É tudo que os nossos filhos têm, sabe? Eles têm uma educação boa na escola, eles têm oportunidades que a gente, de maneira nem pensando assim longe, a gente ia conseguir. Assim, que eu disse, né, no quesito de, nem pensando, nem de longe eu conseguiria imaginar, sabe? O que eles têm, a oportunidade que eles têm aqui hoje, a gente poderia dar lá no Brasil, dentro da nossa realidade. Enfim, eu acho que assim, o que nos prende muito aqui é todas essas oportunidades que eles têm, sabe? A nossa filha de 7 anos, ela vai pra escola, ela tem música, ela tem natação, ela tem, assim, aula de instrumentos, aula de computação, tudo ela tem na escola. E no Brasil, pra te ter cada uma dessas situações, você tem que pagar cada uma delas, sabe? E isso já tá dentro da educação deles. Gente, e finalizando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Você que não é inscrito, já se inscreva. Foi uma experiência fantástica de compartilhar aqui com eles um pouquinho, né, de outras regiões, né, que eles são lá de Manaus. E foi muito bom, né, trocar essas experiências. E lembrando, gente, cada um vai ter sua experiência. Eles tiveram que dar uma saidinha por causa das crianças, mas é isso. Você que não é inscrito, se inscreva, gente. E muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Um beijo e tchau!